Lá no nosso livro Buriti de língua portuguesa, na página 58 e 59, nós temos ali o assunto de comunicação escrita, né? E nós vamos trabalhar com texto argumentativo. A primeira coisa que vocês precisam saber é que um texto argumentativo, ele tem como objetivo convencer alguém sobre as nossas ideias. E ele deve ser sempre claro, ele deve ter uma riqueza lexal, né? Podendo tratar qualquer tema ou assunto. Ele é constituído por um primeiro parágrafo de forma curta, que deixe essa ideia no ar, e depois o desenvolvimento deve referir a opinião da pessoa que o escreve com, vamos dizer, argumentos convincentes, né? E verdadeiros. Bom, e com exemplos também que sejam muito claros para que a pessoa entenda a ideia do seu texto argumentativo. Ele deve também conter contra-argumentos, né? De forma a não permitir uma interpretação duvidosa. E, por fim, ele deve ser concluído com um parágrafo que responda ao primeiro parágrafo, ou simplesmente com a ideia-chave da opinião que vocês estão colocando ali naquele texto argumentativo. Vamos lá. Geralmente, ele apresenta uma estrutura organizada em 3 partes. Tá? A introdução, na qual é apresentada a ideia principal ou a tese. O desenvolvimento, que fundamenta ou desenvolve a ideia principal. E a conclusão. Os argumentos utilizados para fundamentar a tese, eles podem ser de diferentes tipos, como, por exemplo, comparação, dados históricos, dados estatísticos, pesquisas, causas socioeconômicas ou culturais, depoimentos, enfim, tudo que possa demonstrar um ponto de vista defendido pelo autor e que tem consistência, né? E a conclusão, ela pode apresentar uma possível solução, uma proposta ou síntese. Então aí ela deve utilizar o título com que chame a atenção do leitor e que vá ali utilizar variedades do padrão da língua, né? Então, seguindo esse exemplo aí da comunicação escrita de um texto argumentativo, lá na página 58 do Buriti Interdisciplinar, ele já dá uma questão. Ele dá 3 questões para que vocês aí vão pensando já. Eles colocam ali: o que vou escrever? Ele já coloca ali para vocês um texto argumentativo sobre fofoca. Quem vai ler? A comunidade escolar. Onde vai circular? No mural da escola. Então vamos lá. Tem ali uma proposta de escrita e vocês já têm ali um artigo de opinião, que eu vou ler para vocês agora. Já ouviu falar fofoca na escola? Um dia, o João se descontrolou com um colega na hora do recreio. Eles discutiram, se xingaram e quase se bateram. Faltou pouco. Por sorte, não aconteceu. Enquanto João e o colega se estranhavam por um motivo bobo, vários alunos viam o que acontecia. Alguns colegas que viram a cena contaram para outros que não estavam por perto. Só que, quando a gente vê uma coisa e conta o que viu para outra pessoa, sempre coloca o nosso jeito de enxergar. Não é assim? Resumo da ópera. Começou a rodar a maior fofoca na escola. Alguns diziam que João tinha batido sem dó no menino. Outros contavam que o colega do João era um garoto mau. Os boatos chegaram aos ouvidos dos professores e dos pais. Teve até mãe de aluno querendo fazer um abaixo-assinado pedindo a expulsão do João. A escola tomou uma boa atitude. Os professores conversaram com todos os alunos na sala e explicaram como a fofoca pode acabar prejudicando uma pessoa. E aí nós vamos nos deparar aí na página 58 com 2 questões, a questão A e a questão B. Na questão A está assim: já aconteceu algo parecido na sua escola? B. Você acha que a autora do artigo é contra ou a favor de fazer fofoca?
Continuando com esse Buriti interdisciplinar, lá na página 59, tá? Nós temos a questão número 2. Nesta unidade, você já expôs a sua opinião e seus argumentos em um debate sobre boato. Agora você vai escrever um texto sobre o assunto. Então vamos prestar atenção, porque isso trata-se da escrita de um texto. Então aí vocês têm que prestar bastante atenção no que eu vou falar, para que a gente possa escrever ele da melhor maneira possível. Nós começamos ali no planejamento. Converse com os colegas. A. Vocês conhecem alguém que foi alvo de fofoca? Relatem o que aconteceu. Nós vamos analisar aí as coisas que já aconteceram na sala, na escola, vamos trocar uma ideia, conversar com os nossos colegas sobre essas situações de fofoca. B. Que consequências uma fofoca pode ter? Nós vamos começar a buscar as consequências dessas ações. O que elas fizeram, como os fatos aconteceram, quais as consequências que isso vai ter, o que isso vai acarretar para quem está em volta. C. Que comportamentos favorecem ou evitam a propagação de fofocas no ambiente escolar? Nós vamos buscar maneiras, nós vamos buscar estratégias, nós vamos buscar meios, né, que façam com que a gente mude essa situação e vamos dar aí alguns exemplos sobre o que a gente pode fazer ou não para evitar esse tipo de assunto. Na questão número 2, abaixo de planejamento, nós estamos lá. Posicione-se sobre o assunto e justifique a sua opinião. Vocês vão ter que escrever o seu posicionamento sobre a fofoca e justificar o seu posicionamento. Se é a favor, por quê? Se é contra, por quê? 2. Rascunho. 1. Dar exemplo dos fatos ocorridos pode ser uma boa maneira de fundamentar a sua opinião, como fez a autora do texto que você acabou de ler. Nós verificamos ali no texto que a autora, ela começou o texto dela contando um relato de uma situação que aconteceu, que ela viu, né? E ela começou o texto dela com essa situação para que vocês pudessem entender o assunto. Então vocês podem fazer da mesma forma. 2. Relacione as consequências que a fofoca pode ter. Depois de vocês falarem sobre o assunto do texto que vocês vão escrever, vocês vão colocar ali pra gente as consequências. 3. Cite comportamentos que favorecem ou evitam a propagação de fofocas. E aí vocês vão falar por que uma fofoca se espalha, como que ela se espalha, como que ela pode ser evitada. E por último, na número 4, o uso da linguagem formal, pois o texto será lido por alunos e professores. Aí é nessa parte que a gente vai fazer, a gente vai reler o nosso texto, a gente vai ver se as palavras estão escritas corretamente, se esse texto está com a concordância correta. E aí, a finalização vai ser vocês passarem esse texto a limpo, depois de escrever o rascunho, vocês vão reescrever, mudando o que precisa ser mudado. E aí nós, quando voltarmos, né, a gente pode fazer essa organização aí da exposição dos textos num mural da escola, né? Se a escola tiver uma página na internet, os textos poderão ser publicados nela. Então seria mais um entrave aí contra até o bullying, né? Que pode ser gerado aí através das fofocas, ok?